Hoje o assunto é bom, o assunto é de interesse de muita gente. Afinal, que hotel não tem o objetivo de vender mais, vender melhor, não é mesmo, gente? Essa é, acho que um desejo de todo negócio que quer prosperar. Mas se você está chegando aqui agora, não pode ficar sem saber desta novidade, afinal, é uma grande oportunidade para você que quer fazer diferente na sua hospedagem em 2026, que quer fazer seu negócio crescer, que quer direcionar seu esforço e sua energia para o lugar certo, para o seu negócio prosperar. Afinal, né, hotelaria é um mercado altamente competitivo, dinâmico, o mercado está mudando muito, então a gente não pode ficar para trás. Tá rolando aqui, né, na Hospedim, um movimento super bacana que é o Setembro Estratégico. E como que ele funciona? São mentorias gratuitas para você poder tirar dúvidas, né, trazer uma percepção do seu negócio e fazer um planejamento estratégico para 2026 mais assertivo. A gente reuniu um grupo de mentores especialistas em diversas áreas, então tem vendas, tem marketing, finanças, precificação, gestão de pessoas, sustentabilidade, enfim, vários temas super importantes relacionados à gestão de hospedagem para te ajudar. São mentorias gratuitas, gente. Pessoas especialistas no mercado disponibilizaram tempo, doaram tempo para ajudar você. Então, presta muita atenção, porque esse é um movimento temporário e é uma grande oportunidade para você pensar no hoje, o que você quer para o seu negócio no próximo ano. A gente está com o link disponível já na bio e as inscrições são gratuitas até o dia 15 de setembro. Então, corre, porque uma outra oportunidade assim esse ano você não vai ter, tá bom? Se inscreva lá, selecione a área que você quer receber mentoria e aí aqui a gente vai fazer esse match entre você e os mentores. E falando de mentores, então, eu vou chamar o meu convidado, que é um dos nossos mentores desse super projeto na área de vendas e estratégias comerciais para hotelaria, com muita experiência em ajudar hotéis e pousadas. Seja bem-vindo, Cadu. Bom dia, Ana. Bom dia, todo mundo. Tudo bem? Obrigado pela recepção, pelas palavras. Bora lá. É um prazerzão ter você aqui. Cadu, quer se apresentar aí um pouquinho para o pessoal? Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Primeiro, Ana, obrigado pelo convite. Expedim também pelo convite aí. É uma honra fazer parte desse programa, né? De realmente ajudar os hoteleiros, ajudar a hotelaria aí a atingir seus objetivos, enfim, dividir aquele um pouquinho que a gente sabe, né? Então, eu sempre acredito nessa condição de troca, né? Então a gente aprende compartilhando aquilo que a gente já fez já durante a carreira. Bom, falando um pouquinho do Cadu, bom, já estou já nesse, né, no segmento já, a gente entrega a idade, né, há 20 anos, exatamente há 20 anos, trabalhando com hotelaria e turismo, né, no segmento de turismo, sempre focado ali em hotel, né, na parte comercial, negociação, né, trazer o dinheiro para dentro dos hotéis, né, fazer as negociações, né, estar com pessoas, né, adoro esse olho no olho da negociação, de entender ali a necessidade, a dor e o desejo do cliente e com isso oferecer ali a melhor solução, né, da companhia ou da marca ali que eu esteja representando naquele momento, tá? Então, já estou há 20 anos já trabalhando, né, com vendas, né, dentro do setor, conhecendo aí todo esse ecossistema. Mais importante que isso, hoje, sou casado com a Dani, tenho um filho, que é o Bernardo, de 10 anos, né? Então, gosto muito de gente, de pessoas, de estar com pessoas, de relacionar. Acredito que quando a gente trabalha nessa área que a nossa área que é a hospitalidade, né? Nossa entrega é a hospitalidade, né? O servir, o receber bem, né? O estar atento, esse é o grande diferencial realmente que um hotel entrega, seja qual for o meio de hospedagem ali, né? Seja um hotel corporativo, um hotel de lazer, uma pousada, um meio de hospedagem qualquer que seja. Então, assim, a essência é a hotelaria e até estava no evento essa semana onde falou que é uma área que tem profissionais muito vocacionais, que é justamente pessoas que gostam, né, se sentem bem em servir e receber e entregar. Isso é a essência da hotelaria, que é a hospitalidade, tá? Então, um pouquinho bem rápido, um overview bem rápido, que é o Cadu, né, de profissional que já está há um tempo.
um cara que gosta de conversar, dialogar, de estar sempre com pessoas, olho no olho. E tô aqui para trocar um pouquinho com vocês aí. Então mandem perguntas aí, enfim, manda, né, o aviãozinho aí, como a Ana falou, chama mais gente para conversar. Eu acredito que a Ana vai ficar gravado, né? Então acho que o pessoal vai poder ter acesso. E tô adorando aí, a Ana já me mandou já algumas mentorias já, então bacana também. Aproveitem, tem uma galera muito boa no programa, né? O Hospedim é expert nesse formato, nesse conteúdo, nesse propósito de trocar, educar o mercado, né? Então isso é bem bacana. Obrigado, Ana. Boa! Que apresentação, né, gente? Já deu para ver que o papo aqui vai ser de peso. 20 anos aí de experiência, é muita coisa e muito valor que o Cadu tem para entregar para vocês. Então, aproveitem, né, para a gente começar. Já vai comentando aí qual é a sua principal dor na área de planejar ali a sua estratégia de vendas. Porque, na verdade, né, Cadu, sem um plano de vendas, as pousadas vão ficar refém é da sorte, é da Exato. sazonalidade. E aí no mercado tão competitivo, a gente perde para a concorrência. Por isso que é tão importante a gente falar sobre plano de vendas, né? Quem não quer lotar quarto em 2026, gente? Exatamente. E tem um monte de oportunidade hein, em 2006, hein? É. Ô, Cadu, e aí, né, falando assim, né, sobre mercado, a gente vê, eu acho que são muitas coisas, muitos fatores que vão influenciando no mercado, e a hotelaria tem um mercado muito dinâmico, então a gente vê um comportamento do hóspede que mudou, né? A forma como ele pesquisa, o que ele passou a valorizar, como você disse, a questão da experiência, né? A experiência única, não é mais só preço também que converte, né? A concorrência aumentou muito, o volume de OTAs, o Airbnb cada vez concorrendo mais ali, principalmente com o pequeno hoteleiro, pousadeiro, né? Hotéis de redes que trabalham também para estratégias robustas de promocionais, de alcance de público, né? Então, o mercado tá diferente, o mercado tá competitivo, o mercado tá desafiador. E aí eu queria começar te perguntando a sua percepção sobre os próximos anos, né? Quando a gente olha para os próximos anos, quais os maiores desafios que o hoteleiro que está aqui precisa se preparar para enfrentar agora. Começar a pensar nisso agora. Eu acho que o primeiro ponto, eu acredito que o primeiro ponto é o que você já trouxe na sua fala, né? Que esse comportamento desse comprador, desse viajante, ele já mudou, né? Ele vem mudando ao longo dos últimos anos e cada vez mais está mudando. E qual a principal mudança? É isso aqui que a gente está fazendo no celular, conversando. Então, tudo é conectado de alguma forma, né? Então, ele vai te procurar no Google, ele vai te procurar no Instagram, nas mídias sociais, ou ele vai ter o seu contato e vai falar com você no WhatsApp, né? E esse comportamento, então, assim, ele quer saber, o hóspede quer saber mais de para onde, né? Esse viajante ele quer saber mais por que ele está comprando, onde ele está indo, o que que tem de diferencial, né? O que que eu vou ter, né? Por que que eu é só e uma coisa interessante, estava até conversando ontem no jantar que eu estava, assim, a gente as coisas que tem um amigo meu que fala bastante isso. As coisas que a gente compra geralmente, em geral, né, as coisas que você está usando agora, seu celular, você não comprou porque era o mais barato, ou era porque não, de alguma forma você se interessou por aquele produto ou serviço, e aí você tem ou não tem, né, o dinheiro ali, né, para fazer essa compra, mas você se interessou, né? Não foi o ser mais barato que chamou a sua atenção. Óbvio que tem casos, tem produtos, tem serviços que sim, o preço ele é um fator, né? Se bem que a gente tem uma cultura, tudo que a gente vê divulgado aqui, a venda é uma crítica que eu tenho de tudo que impacta para a gente referente a vendas, tudo, né? Não só turismo, mas tudo que a gente recebe de impacto, ele é focado em desconto. Quer dizer, ele é focado no preço. Tudo é uma promoção, tudo é, enfim, é uma estratégia válida? É. Mas aí, vindo para o mundo da hotelaria, a gente tem alguns desafios, porque assim, a gente tem que vender em algum canal, e geralmente esse canal ele tem algum custo, né? Ou, para mudar a perspectiva, para já começar provocativo aqui, o hoteleiro tem que fazer algum investimento. Ele tem que investir para ter aquela receita, aquele dinheiro, aquele ponto. Então, para não alongar muito aqui, mas os desafios olhando para cima é usar a ferramenta, a tecnologia.
seja lá qual for. Então, para fazer a gestão do seu hotel, para ter uma gestão da sua venda nesse mercado online. Pousadas geralmente tem uma venda, tem um perfil de compra mais para o público direto e OTAs, dependendo do destino que ele vai ter, ou do próprio site. Então, para você vender, normalmente é esse comportamento, né? Ou uma venda muito direta de habitué, que já conhece, vai sempre naqueles períodos específicos do ano, né? E fora dessa, né, na baixa sazonalidade, na sazonalidade ali que não tem, você vai usar algum canal, algum OTA, alguma estratégia para te dar essa visibilidade, né? E aí você vai ter ou o seu site ou o Instagram que vai estar ligado ao seu WhatsApp. Saiba tirar o melhor disso, né? Saiba investir melhor, não só financeiramente naquela contratação daquela ferramenta ou na comissão que você paga ali para aquela OTA, que seja, ou no seu motor de reserva você tem que contratar também um sistema para fazer isso, né? Até o WhatsApp, né? Normalmente as compras de WhatsApp acontecem fora do horário comercial. Você tem alguém para atender isso? Será que uma automatização simples ali né, hoje está muito acessível isso, tem diversos fornecedores, diversas formas de fazer isso, uma automatização simples aí no atendimento, porque tem estudos que mostram, a primeira pergunta geralmente é o destino, o que que você tem de diferencial, o que que tem no destino, então assim, você consegue parametrizar, tem ferramentas muito acessíveis, você começa a parametrizar as principais perguntas, né, para tirar essa dúvida, e a partir daí ter um site com um motor de reservas, seja ele qual for, para já deixar ali, ó, você quer fazer a reserva, compra aqui o seu período X e tal. Então, ter alguma otimização nesse sentido, ou realmente hoje temos a IA aí, né, a hype do momento, fazendo esse atendimento, também estão surgindo bastante soluções nesse sentido, para fazer esse atendimento fora do seu horário de trabalho, né? Você pergunta, tá, quando ninguém estiver atendendo ali de madrugada, que tem muito, tem alguns estudos, algumas ferramentas que trazem muitos esses dados, que está navegando ali, se ele quiser comprar às 3 horas da manhã, que ele está ali por algum motivo navegando no seu hotel, ele consegue comprar? Ou ele vai ter que falar necessariamente com alguém? É bom também falar, não é ruim falar com alguém, mas se o cara está às 3 horas da manhã por a razão daquele comportamento, você dá a opção para ele comprar essa venda. Então, assim, acho que os desafios olhando para os próximos anos, né? Olhando para esse comportamento, essa nova geração que vem chegando, que é uma venda super conectada, prática, rápida, objetiva, tem diversos perfis, tem um perfil que vai querer falar, vai ligar, vai mandar e-mail. Então a gente tem diversos perfis de compra. Você descubra qual que é por que te compram e como te compram, né? Qual que é esse perfil? E atenda esse perfil, né? Então, o principal desafio olhando para frente é pegar esse monte de tecnologia que a gente tem disponível no mercado e entenda o que cada uma dessas tecnologias pode trazer de valor para o seu negócio, para a sua pousada. Como que você consegue transformar aquele investimento, seja ele alto, baixo, seja qual for, aquele investimento que você pode fazer, num ROI, num resultado. Talvez o resultado não seja um resultado imediato, mas se você investir por um tempo, contratar, se você não tiver o especialista, o profissional, o especialista da contratar, fazer mentorias, ler conteúdos que tem no blog aí da Hospedim, enfim, ter bastante coisa para você ir buscar informação. E em cima dessa, opa, aprendi a usar essa ferramenta, a tecnologia, e criar estratégia e executar. Acho que esse é o principal ponto de atenção. Tem muita gente que estuda, planeja e falha na execução, ou simplesmente não executa, ou, ou deixa, ou terceiriza essa execução, ou não acompanha da forma que deve acompanhar essa execução. Aí você exige isso de um colaborador seu que não está preparado ou não tem instrução ideal para aquilo ali, não é o perfil. Porque ele está ocioso e ele vai fazer isso. Tá, tem essa situação? Tem, mas ele é a melhor pessoa para fazer isso? Você instruiu ele a fazer como você deseja e tal? Então, assim, e é uma característica bem presente nessa hotelaria independente, né, de donos, né, que eu falo, de investidores que participa dessa operação, que é uma grande característica da maioria das pousadas no nosso país. Terceiriza isso, mas aquela pessoa recebeu o preparo, né?
necessário para fazer aquela execução, realmente para tirar o melhor daquele planejamento estratégico que foi feito, né? Então, acho que esse é um principal desafio, né? E olhando para 26 especificamente, 27 especificamente, que aí é o macro, né? É a macro, a geopolítica, né? Olhando para tudo que está acontecendo no nosso mundo e país, fica atento também, né? O ano que vem, por exemplo, uma oportunidade boa para a maioria das pousadas são 11 feriados prolongados. 11 feriados prolongados. Você já tinha Então, clareza disso? Esse já é um ponto importante, né, Cadu? O Cadu já tinha clareza dessa informação. Você aí, que, não, é, né, que tem os feriados como ótima oportunidade para mim. Você é, tinha clareza sobre isso? exato. Exato. São 11 feriados prolongados. Além dos 11, porque a maioria do público de pousadas depende de feriados, enfim, são 11. Você já está olhando para eles, já está olhando que campanha que você vai fazer, como que você vai provocar o seu habitué, né, o cara que está sempre ali com você, como que você vai chamar a atenção dos novos, né, aquele que ainda não te conhece, né, usando o que tem hoje. Se você está numa OTA, como é que você usa a força do OTA para que você tenha. Tá? Você está olhando para isso, já está, né, pensando nisso. Outro ponto também de oportunidade temos Copa do Mundo ano que vem. Então podemos, por exemplo, né, vem assistir o jogo com a gente, um jogo, eu não via o calendário, mas assim, os jogos do Brasil, os jogos, enfim, vem assistir o jogo da Copa com a gente, cria um evento, E é uma uma grande oportunidade. oportunidade, né, Cadu? Porque, se não me engano, vai ser a Copa do Mundo mais longa de Exato. todas Vai as ser edições. 42 times, se não me engano. Então, assim, realmente vai ser bem longo. Você pode criar eventos onde você pode vender o seu. Vai ter um bar, um lobby bar, um restaurante, faz um evento, você aumenta a sua receita de A&B, por exemplo, né? Então, você cria ali o evento para assistir o jogo, né? Se tem isso, obviamente, se isso combina, né? Se isso condiz ali com o contexto da sua entrega, do seu meio de hospedagem, mas é uma oportunidade de você não vender só a hospedagem, mas criar uma nova receita, por exemplo, de EB, de bebidas, né? Enfim. Então, assim, você está aumentando o seu ticket médio, está aumentando o seu resultado, vendendo um produto oportuno para aquele contexto, para aquele evento. Então, é possível. Está olhando, já pensou nisso, de como fazer alguma coisa, já pensando, pega o calendário, pega os Jogos do Brasil aqui, normalmente é onde nossos primeiros jogos ali vai, onde tem mais concentração, né? O brasileiro, por mais que fale, critique, mas na Copa para e torce, todo mundo vai parar e vai torcer. E então, assim, eu acho que são oportunidades que podem ser vistas. E são oportunidades legais, oportunidades de crescimento, de receita, de aumentar, de trazer mais hóspedes, de usar a tecnologia, como eu falei, e com as oportunidades que tem. E aí um ponto que talvez não seja tão bom, em algum dos destinos pode ser bom, nós temos eleições também ano que vem. Então, assim, as coisas também dão uma diminuída, eleição, fica até a economia, né? Aquela estabilidade, todo mundo segurando, deixa eu ver o que vai acontecer para eu voltar. É um comportamento, se você olhar para histórico, para trás, é normal, né? Em períodos de eleição, todo mundo fica mais, opa, deixa eu entender, não sei o que vai acontecer. Não sei se você precisar fazer algum investimento, uma viagem, alguma coisa, você dá uma segurada. Pode ser um impacto. E por outro lado, então, se tem eleição, tem muita gente que tem os seus cartões eleitorais, eu estou em São Paulo, mas eu voto, sei lá, no Sul e alguma coisa. Então, será que tem isso? Se eu fizer uma comunicação para isso, quando você vier votar, aproveita, vem fazer. Olha só, ideias totalmente fora da caixa, disruptivas. Quer ficar aqui, eu trago financeiro, aproveite e venha, né, cumpra ali o seu dever de cidadão e tal, e aproveite o destino, você que vem de fora, que não está mais morando aqui. Enfim, eu estou brainstorming total aqui. Então, assim, pode ser uma oportunidade também, mas isso também gera uma retração, né? Gera né, uma cautela também no investimento, porque eu não sei o que vai acontecer com a política. Isso pode ou não gerar um impacto. Então, assim, olhando para os próximos anos e também trazendo então, um conteúdo desses últimos eventos que eu participei, por essas características, né? Tem Copa do Mundo que impacta por um lado bom para o lazer, isso é bom, mas por um destino mais corporativo, isso impacta negativamente, que aí cai as viagens corporativas, né? Eleição é a mesma coisa, também dá um impacto nas viagens, né? A empresa, se for um destino mais corporativo, ou se você precisar fazer um evento, se tiver a característica de receber alguns eventos, isso pode impactar porque essa, né, essa
essa instabilidade, deixa eu ver o que vai acontecer, não vou investir agora, deixa eu ver como vai definir, aí eu volto com tudo. Então, existe um otimismo, sim, para 2026, mas moderado, conservador, né? Leia, né, o que está acontecendo, entenda o que está acontecendo ao seu redor não deixe de acreditar, faça, invista, né, use melhor, né, mas de uma forma mais cautelosa, principalmente com ocupação, a demanda ela não muda muito, né? Então, a oportunidade de aumentar a sua diária, a sua diária dentro, óbvio, de um equilíbrio, de algo realmente que seja o ideal, assim, não algo muito abusivo, né? Que também te trave as vendas, né? Você vai ficar, enfim. Então, tem essa oportunidade. E aí, para 2027, a tendência é que a coisa já flua melhor, já o fluxo de viagens melhore, mas aí volta para o ponto inicial. Como você está usando a tecnologia? Você está investindo na tecnologia? Como é que você está usando as ferramentas? Como é que está o seu planejamento, né? O que você está vendo de oportunidade? O que vai acontecer no seu destino nos próximos anos, que pode ser uma oportunidade para o seu meio de hospedagem? Você pode transformar isso em mais hóspedes no seu local. Então, acredito que é por aí. Cadu, você já trouxe tanta coisa relevante e bacana na sua primeira resposta aqui, e eu queria trazer luz para alguns pontos, né? A primeira coisa é, os fatores externos a gente tem que ter muita clareza deles para a gente poder ser estratégico, né? Então, quando o Cadu pontua aqui, né, sobre os fatores políticos, sobre as questões econômicas, né, que a gente vem enfrentando, são coisas que a gente não tem poder de atuação direto e gera impacto, né? Mas é isso, ter essa visibilidade na hora de você fazer o seu planejamento vai te ajudar a ser muito mais estratégico. Né? Então, se o consumidor ele está um pouco mais cauteloso, eu posso ter, né, minha taxa de ocupação pode sofrer um impacto. Como é que eu não vou deixar que isso impacte a minha receita? Como é que eu vou atuar? É nesse sentido, né, que o Cadu traz esses pontos. Uma outra coisa muito legal que você trouxe aqui, né? Primeiro, se você se perdeu aí, o Cadu trouxe 3 dicas maravilhosas para o ano que vem que você já tem que contemplar no seu planejamento de marketing que a gente falou na quinta-feira. A gente tem 11 feriados, a gente tem Copa do Mundo e ainda uma ideia super disruptiva é como que você pode aproveitar as eleições aí para gerar uma demanda no seu hotel. Então já anota isso daí, se você não viu a live de terça-feira, volta lá e junta esse compilado de informações todas para fazer seu planejamento. E por fim, Cadu, quando você traz ali o fator da tecnologia, né? É muito legal. Você falou sobre o WhatsApp e a gente rodou uma pesquisa aqui, né, o Panorama Hospedinho, com a nossa base de clientes e outros hoteleiros, pequenos, médios hoteleiros independentes, e a gente constatou que 80% das vendas das pessoas que responderam às pesquisas vêm do WhatsApp. Em paralelo a isso, a gente tem um perfil, né, de público, claro que eu não estou generalizando, em que ainda existe muita resistência à implantação de tecnologia, ainda usa muitos processos manuais. Então, como, né, não existe mais espaço para resistência à tecnologia, a tecnologia está cada vez mais acessível. Tá, imagine assim, eu penso muito, a gente está falando aqui sobre planejamento estratégico, sobre direcionar a sua energia para aquilo que vai trazer mais resultado para o seu negócio. Imagine você gastar, sei lá, quantas horas do seu dia respondendo cotações manuais e ainda assim perdendo oportunidades, porque na madrugada você precisa dormir para poder dar conta de tudo, né? Sendo que você poderia ter uma ferramenta simples, acessível, que te ajude nisso e que você só seja acionado de fato no momento em que for necessário. Né? As Sabe técnicas que é estão um pensando ponto num importante? ponto que a gente não pode mais ter aquele preconceito de chatbot, né, Cadu? A IA tá aí para cada vez mais deixar a comunicação eficaz, personalizada, com o toque humanizado que você aplica nas suas estratégias aí. Só um ponto que, antecipando o que está aqui na pauta, mas a gente pode aprofundar. Você falou do WhatsApp, 80% das vendas acontece ali pelo WhatsApp, né? E é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer em alguns hotéis que eu já fiz consultoria e conversa e tal. Tá bom, mas desse 80% você converte, né? Você tem as vendas por ali e tal. Quantas vendas foram? E quantos contatos, com quantas pessoas você falou para fazer essas vendas? Porque eu não sei se nesse dado
esses 80%, 100% das vendas converteram? Provavelmente não. Sim. Então, assim, e aí, por que que eu provoco isso? Assim, então, você teve ali, sei lá, interesse de 100 pessoas, só que você fechou 10 vendas. Ok. E aquelas 90 pessoas que fizeram contato com vocês? O que você fez com isso? Você manteve uma relação? Você nutre ela de informação do você pediu para ela, por exemplo, coisa simples, seguir o seu Instagram para, né, ter a informação, você captou algum contato dele, ou mesmo o WhatsApp ali, você criou uma régua depois, hoje você tem essa automação também das ferramentas de provocar, né? Olha, tá chegando o próximo feriado, você já fez uma consulta com a gente, então assim, é o conceito do CRM, né, que eu falo, né? Você recebeu ali o contato, então assim, tô antecipando uma pauta ali da frente, mas só para provocar e a gente amarra mais na frente. WhatsApp, tá? É o principal canal, realmente brasileiro é o que mais usa, o WhatsApp é isso e é realmente super acessível. Mas você está metrificando isso, tá? Né? Como que você está usando isso, né? Como que você está tirando o melhor disso? Você só está dando atenção para aqueles dos 100 para os 10 que venderam, né? Mas e os 90 oportunidades que estavam ali, se interessou, chegou até você, perguntou. O que você está fazendo com isso? Lá na frente a gente chamava, só para deixar solto. Isso é muito legal. É um cenário muito comum a gente ver o esforço da iniciativa, mas a gente deixar de lado o monitoramento e a acabativa, né? A gente não tem É cultura isso, acabativa. É muito fácil a gente deixar a coisa se perder, né, Cadu? é E aí, isso. o esforço que você pôs, você tem ali um potinho de ouro, a pessoa, você já atraiu a pessoa até você, né? Você tem a oportunidade de ir nutrindo ela ali até o momento certo e você simplesmente, provavelmente nem sabe cadê essa pessoa. É isso. É isso. Muito bom, Cadu. E aí, né, já pulando aqui para um papo mais prático. Quais são, então, para você os primeiros passos aqui para um hoteleiro que nunca estruturou um plano de venda, Cadu? Primeiro saber quem é para quem está vendendo, quem é o público dele, né? Para quem é o perfil. São casais, são família, é o público corporativo. Eu atendo os dois, então de terça a quinta eu atendo um público corporativo, que é menor, mas eu tenho esse público aqui, porque eu sou um destino passagem, então eu estou sempre recebendo, né, o pessoal, né, que está passagem, e final de semana eu atendo o público de lazer. O primeiro ponto é saber para quem está vendendo o seu meio de hospedagem, né? Quem que é o seu público? Acho que esse é o primeiro ponto. Sabendo quem que é o seu público, você vai criar a comunicação para atrair aquele público, né? Então, como é que você chama a atenção desse público, né? Do público que está corporativo, a comunicação é uma, né? Até eu não pude assistir a live de marketing, mas já conhecendo a Hospedim, já entendo para onde vocês, né? Onde vocês direcionam. Mas assim, cria ali a comunicação por campanha, por mídias sociais, por Google, enfim, você vai ter a sua estratégia para atrair aquele perfil do hóspede. Final de semana é o casal, é a família, então cria aquela comunicação para ter ali. Esse é primeiro atraindo, né? Saber quem é o seu, né? Quem te compra, né? Por que que ele te compra, né? E aí fazer uma comunicação direcionada. Então, esses são os 3 primeiros passos. A partir daí, como esse público te compra, né? Ele vai te comprar chamando direto no WhatsApp, ele vai entrar no seu site e vai comprar, ele vai te comprar pela OTA, e aí te comprar pela OTA, ele foi buscar o seu empreendimento lá na OTA, ou ele está indo na OTA buscar o destino onde você está e você ofereceu como uma opção, e aí das opções que apareceu ali, ele escolheu você porque ele, né, entendeu que você atende o público dele. Então, assim, qual é dessas situações, né? Comprou destino e apareceu, ponto bom. Você, por algum motivo, você, dentre as escolhas que ele tinha, foi se sobressaiu e atendeu ali o desejo e a necessidade dele. Beleza. Se ele foi, isso é oportunidade. Então, a OTA não foi só um canal de venda, ele foi também um canal de marketing, porque você foi apresentado para esse cliente através dessa escolha, essa busca que ele fez. Se o caminho contrário ele foi buscar você lá na OTA, opa, tem um ponto de atenção aí. Não que isso seja ruim, mas se ele for buscar o seu hotel, a sua marca lá dentro da OTA, seja lá o que foi, então por que ele não foi direto em você? É uma pergunta para ser respondida, né?
Aí está dentro da comunicação, que eu falei antes. Então, como é que você está comunicando? Como você está divulgando o seu produto, a sua marca, né? E acho que para ficar básico, eu acho que é isso, né? Saber para não estender muito e ser mais prático, saber quem é o seu público, criar a comunicação exata, por que que ele te compra, né? Ele está indo ali e como ele te compra, né? Se é direto na OTA, ou pode ter também o destino, B2B, né? Ele pode te comprar por uma agência de viagens, ele pode comprar por uma operadora de turismo, enfim. Entender esses 5 comportamentos, né? Esses cinco pontos, né? Quem, né? Por quê, comunicação, né? Onde ele está te comprando e se, né, se tem algum canal B2B aí que você vai, né, dividir uma comissão, enfim. E a partir daí você vai criar as suas estratégias, né? Então, para esse público que me compra assim, eu vou ter esse tipo de posicionamento. Aqui, as agências, então eu posso, por exemplo, fazer se é um B2B, né, uma agência, uma operadora que vende aquele destino, vende bastante, eu posso estreitar o relacionamento com essa agência, com essa operadora, que aí toda vez vou ser a primeira opção. Vai ter uma negociação, obviamente, né, de condições, de modelos, cada um tem um modelo de negócio, uma tarifa assim, um assado, e aí isso faz parte da negociação. Isso é importante também. Entenda o modelo de negócio do canal que está te vendendo. A OTA, a gente sabe das comissões estão aí, mas é o custo. E ela vai ser um canal de vendas e vai ser um canal de marketing. Entenda como que você tira o melhor disso. O direto é o menor custo? É o menor custo. Da captação do CAC, né? Da captação dessa venda. É o menor custo. Mas será que é o menor custo mesmo? Será que você investiu um monte de Google, um monte de mídia lá? Você está colocando isso no cálculo também? Né? A vantagem disso é porque a relação é direta. Então, você tem uma relação direta com o seu cliente, então essa relação ela gera mais oportunidades. Né? Você não depende dessa relação. É o B2B, então você tem uma relação, você só atende ele e eu vou falar o que eu vejo, né? E reclama porque tá te não, o cara está te vendendo, ele está falando do seu hotel para um monte de gente também. Quem é esse monte de gente que ele fala? Né? É o público que você quer atingir? Opa, deixa eu estreitar. Não é muito sazonal, é pontual e tal, então tem um time de relação. Então, acho que é por aí. Esse simples assim, acho que o básico perfeito, né? Para a partir daí ir avançando e realmente ficando mais avançada essa estratégia. Legal. Gente, vocês já tinham tido essa percepção interessante que o Cadu traz sobre o papel do canal de vendas como um canal de vendas, uma OTA, né? O papel de uma OTA como canal de vendas ou como canal de marketing? Isso tem muita relação de você entender o momento dela na jornada ali de compra do cara, né? E como que você vai aproveitar isso na sua estratégia. É muito legal, Cadu. É, e aí, quando a gente fala, né, de OTA, de vender, a gente tem muitas vezes aquele comportamento do hoteleiro que só anuncia no canal de vendas, ou o hoteleiro que tem resistência a ele. E eu acredito muito que uma estratégia saudável é aquilo que você consegue equilibrar o melhor dos dois mundos, né? Porque é isso que você falou. A venda direta, será mesmo que ela é a com o melhor, né? O melhor retorno, né? Porque tem um esforço também que você precisa colocar. As OTAs, ela, enquanto um canal de marketing, ela aumenta muito a sua visibilidade. E aí a gente tem isso, muito hoteleiro que é 880. Como é que a gente faz o equilíbrio disso, Cadu, da gente é, não ter essa dependência total das OTAs, conseguir equilibrar isso, mas sem perder também reserva? Qual que é a sua percepção sobre isso? Acho que é o que você já disse, assim, a gente não existe uma frase antiga, né, que fala assim, a gente não pode colocar todos os ovos em uma única cesta, né, você precisa distribuir desta forma, né. E aí, esse papo, né, a venda direta é o grande objetivo dos hoteleiros em geral. E realmente é interessante para você criar esse vínculo, essa relação, essa comunicação, ter uma relação com ele. Então você consegue nutrir mais ele de informações, né? Tá sempre se relacionando, seja por um e-mail marketing, seja por um WhatsApp, seja por uma rede social, enfim, você tem uma relação próxima. Em algum momento ele vai te voltar, vai comprar novamente. Se tiver mais de uma pousada em outros destinos, então ele vai te conhecer, vai te comprar o outro, enfim, você tem uma relação próxima ali. Só que, assim, uma provocação também, né? Acho que vale essa provocação. Nós, hoteleiros, sempre esperamos um salvador da pátria.
Nós sempre esperamos uma bala de prata. E, gente, eu vou te contar uma verdade, que não existe, tá? Não existe bala de prata. Não existe ninguém que vai vir nos salvar. Ou a gente trabalha e faz acontecer. Então, assim, e aí quando você olha para trás os históricos, né? Então, as OTAs, então, assim, é uma oportunidade e aí é uma venda muito rápida, né? Então, o hotel quando está ali hoje perde de alguma forma, né? Ele deixa de ter alguns benefícios que tem ali. Ah, mas a comissão é alta. Mas lembra que quando você olha ali o resultado, né? Essa linha de comissão, ela só é alta se essa linha da receita, ela também é. Então, assim, se isso aqui é grande, ela é grande. Se ela é pequena, ela é pequena. Então, assim, essa comissão, ela só existe porque existe uma renda, existe um faturamento aqui, existe uma receita aqui, né? Então, e aí você tem que equilibrar, beleza, né? Porque, assim, se você vende, você paga. Se você não vende, você não paga. Simples assim, né? Mas nesse caso, é melhor não pagar. Se não pagar, eu não estou tendo venda, né? E aí eu não estou tendo marketing. E aí, como que você equilibra isso? Eu acho que é você entender, eu acho que está lá no ponto, a resposta é o primeiro ponto que eu coloquei na resposta anterior. Quem é o seu público? Qual é o comportamento de compra dele? Né? E eu defendo, assim, a primeira venda chegar para uma OTA, acho que é isso, né? Então, se a captação daquela venda foi mais alta, mas você captou alguém que não te conhecia, não conhecia você. A partir daí, você se relaciona. Aí você pode ou não transformar isso numa venda direta, numa próxima venda, né? O erro tá se ele se converter ele de novo outra vez pelo canal de venda, né, cara? E se for uma coisa, se for consciente, eu sempre falo assim, se isso é algo consciente, porque eu realmente não, essa é a minha estratégia, eu não tenho, assim, ninguém que faça, não vou investir e tal. Se for algo consciente, eu não vejo, assim, eu sempre falo, não tem o certo e errado, né? Tudo depende do seu objetivo, né? Do que você quer. Se é consciente, não tem problema algum. Agora, se isso não é consciente, você critica isso, mas peraí, o que você está fazendo para mudar esse comportamento? E aí o que você está fazendo impacta diretamente na venda direta. A venda direta não vai acontecer assim, aconteceu, né? Assim, né? Quantos hotéis, pousadas estão aqui trabalhando na estratégia de venda direta diariamente para conseguir vender? Que é No... basicamente marketing, é ter uma estratégia de marketing, né? Basicamente ter uma estratégia de marketing e distribuir essa estratégia nos canais, né? Um dos canais são as mídias sociais. Então, assim, os canais de distribuição, né? Que não tem o canal de distribuição de venda e tem o canal de distribuição de marketing. Então, qual que é a sua estratégia de marketing? Como que você está relacionando? Está falando até adiantando a próxima também, está falando do que está acontecendo ao seu redor, o que, que tem, né, no seu destino, aonde você está localizado ali, que atrair. Você é a atração do seu destino, então o que, que eu quero dizer com isso? Um resort muitas vezes é a atração daquele destino. Então as pessoas vão lá para vivenciar o resort. Né? E assim, tem um pacote de 7 dias, né, geralmente que tem, um dos dias ele vai conhecer onde ele está, a cidade. Mas o objetivo principal dele é vivenciar a experiência do resort, que ele tem tudo lá, entretenimento, tem tudo lá. Você, como uma pousada, é o atrativo do seu destino? Conhecendo alguns e conhecendo o Brasil, às vezes não, tem uma área natural, então assim, então você vai vender a sua entrega, a sua hospitalidade, seu diferencial, o seu, né, tudo que você entrega ali dentro de um destino paradisíaco, num lugar legal. Mas o que que tem à sua volta? Tem cachoeira, tem praia, tem serra, tem trilha, tem um parque aquático, tem o que que tem de treinamento na cidade, né? Então, é o que, né, há 5 anos a gente fala isso de uma forma mais intensa, né? Que é assim, você é uma parte do destino. Então, você, quem vai viajar, se não for, obviamente, o atrativo do destino, como eu falei há pouco, eu primeiro escolho para onde eu vou, qual o destino que eu vou, praia, campo, enfim, para onde eu vou. Escolhi o destino. Agora eu vou ver aonde eu vou me hospedar, né? Então, se você, dentro da sua comunicação, focando na venda direta, você está vendendo o seu destino, você está falando do que tem para fazer, além do que você tem de diferencial, né? Mas o que que ele pode fazer, né? O que ele pode fazer no destino? Olha, você tem isso para isso e eu estou próximo, eu tenho parceria com o principal atrativo, enfim, né? Nesse sentido. Então,
o equilíbrio ele é um desafio de fato, né? Mas ele é possível e eu acho que vale essa provocação assim, tem que se dedicar, tem que pôr energia, né? Tem que ter trabalho, tem que ter pessoas que entendem, saibam fazer, ou pelo menos sejam direcionadas e treinadas, capacitadas para fazer. Então, assim, não vai vir de um apertar um botão e a venda direta está acontecendo. A não ser que você seja algo muito nichado, mas muito nichado mesmo, e você tem, assim, e aí você tem total controle da sua venda, porque pelo nicho que você tiver. Você é tão nichado que você determina por onde você vai vender. Existem cases assim. Você determina onde você. Não, quero que você só me ligue. Ou se eu vou te atender pelo WhatsApp. Existem cases, poucos, mas existem. Mas não é a realidade da grande maioria, né? Então você precisa estar atento ao que está acontecendo. Então precisa ter um esforço. E como, né, eu falei, acho que a estratégia mais básica, a primeira estratégia é pegar essas 50, mais de 50% da receita do Google são das OTAs. Você tem essa grana para investir? Não. Você pode se beneficiar disso? Pode, sabendo utilizar a ferramenta, não tendo a sua ferramenta para vender mais barato do que o concorrente, por exemplo, ou ativando tudo que tem lá. Não, assim seja estratégico. Aí volta lá na primeira pergunta. Entenda que a tecnologia, o que aquele canal está te dando para fazer isso e vai equilibrando. E assim, testem, gente. Acho que o teste, né? Testa, vai ver, deu certo, segue. Não, não deu, e dá um período, obviamente, para que, né, você tenha consiga ter essa análise, né, funcionou, não funcionou, ou pode mudar isso aqui melhora, mas testem, né? O exemplo, por exemplo, que eu dei da Copa, né? Você já fez alguma coisa do jogo, então cria nos dias dos jogos um evento dentro da sua pousada, focando em não só ganhar o dinheiro da hospedagem, mas ganhar o dinheiro também da UIB, da bebida, do que você vai ter ali. Então, assim, isso aumenta o seu ticket médio, né? E é Então, uma iniciativa interessante também para reconhecimento de marca, né, Cadu? Porque exato, tá assim, exato. O que funciona, se mudou o público, talvez você faça isso e vai um público nenhum que você nem sabia que você poderia atingir. Opa, e aí você, a partir daí, você criou. Será que eu consigo? Isso foi só pontual para este evento específico que eu criei, ou isso existe aqui, eu não estava vendo, então você cultura. soma, né? É o novo dinheiro que eu sempre falo, né? Tem coisas que às vezes estão passando do nosso lado e a gente não percebe, ou não está atento, ou não tentou, né? E não sabe o que está acontecendo. Então, esse equilíbrio, você precisa exige um esforço, exige uma atenção, né? Existe um trabalho para que isso aconteça. E assim, vai ter coisas que vai fazer, vai dar certo, tem coisas que vai fazer, vai dar errado, mas o errado vai te dar um aprendizado e aí você tenta e tem até você seguir. Ou você chegar no ponto, não, é só isso mesmo. Também é uma informação importante. Se é só isso mesmo, então eu vou melhorar para ter mais desse perfil aqui. O que eu posso fazer? Enfim, eu acho que é a próxima pergunta que a gente vai falar aqui. Boa. Marco Aurélio, sim, essa live vai ficar gravada, todas as lives, aproveitando, tá, gente? Em setembro são 2 lives por semana, toda terça e quinta. Então, sim, vai ficar gravada. E aí, Cadu, você trouxe várias coisas interessantes sobre a questão do equilíbrio, como é que a gente pode equilibrar, né? Sobre a estratégia em si, vários pontos relevantes. Mas, de fato, tudo que você traz vem por trás uma necessidade de debruçar sobre os seus números, de conhecer o seu negócio, né? E aí? Porque é isso, a gente falou sobre a acabativa. O difícil não é a iniciativa, o difícil é o Isso. acompanhamento e a finalização daquilo que você se propõe. Nesse sentido, quais métricas o hoteleiro que está aí precisa acompanhar mês a mês para ele entender que está no caminho certo ali do plano de vendas que ele fez? Vamos lá, o que ele definiu? Vamos voltar lá no WhatsApp, né? As métricas são quantos contatos você está recebendo ali, quantas pessoas estão vindo buscar e quantas dessas pessoas viram hóspedes, clientes, né? E aí o que você faz disso aqui? Então, eu recebi 100 contatos, 10% de conversão desse canal. Tá, o que eu vou fazer? Então, eu vou melhorar minha comunicação com os demais, vou dar atenção para aqueles que não converteu. Será que essa venda eu não converti, mas será que o próximo evento, o próximo feriado, o próximo, enfim, ele tem essa oportunidade? Então, metrificar isso. Se por exemplo,
o que eu falei de relação com B2B, né? Se tem agência que te vendeu ali. Até então você nunca teve aquela relação, né? A partir de ter alguma relação, ou se você contrate alguém de vendas, ou se alguém que faça as reservas, alguém ali né, para não ter um investimento grande inicial, quem ali do seu time, né, dentro da sua realidade, da sua realidade, que pode fazer, que tem o skill para isso, né, que tenha, né, essa habilidade, que tenha, né, o perfil para fazer isso, e ou se não tiver, treine, né, para fazer. A partir dessa ação, mudou alguma coisa no número? Você começou a ter mais cotações, né? Dessas cotações, aumentou o número de procura, né? Aumentou, você está sendo mais procurado. Está convertendo? Como que está sendo esse contato, né? Então, aumentou de quanto para quanto, né? Eu tinha 10, agora eu tenho 20. Esses 20, a conversão ela aumentou junto, né? Então, eu tinha 10 e vendia 2, 3. Agora eu tenho mais 20 e continuo com as 2, 3. Por quê? Né? Entendeu por que que eu não estou convertendo? É negociação, o atendimento não está bom. Talvez para essa venda B2B ela está me pegando um período, uma sazonalidade onde eu posso ser um pouco mais flexível no meu preço, fazer uma negociação diferente, até para testar, para ver se isso muda, né? Então, acompanhar essa, assim, basicamente, o plano de vendas é qual a ação que você tomou, o que que ela gerou, né, de contato. O objetivo é sempre alcançar mais pessoas, alcançar mais potenciais clientes. Isso aumentou? Então, eu falava com X pessoas, agora eu falo com X mais Y. E isso também, e aí a minha comunicação, minha conversão, então com isso eu vendi mais pacotes para o feriado tal, vendi mais pacote, aumentou minha venda, minha ocupação do final de semana, né? Então vai mensurando isso desde o primeiro contato. Então, ação, o quanto isso gerou, né? Como eu me comuniquei e quanto disso converteu a venda, né? Aumentou a minha venda, aumentou a minha receita. Aí pode ser a venda pela venda ou o fator, né, o faturamento em si. Então eu estava com X de faturamento, e agora eu tenho mais 2, 3, 4, 5, 10% que vem resultante dessa ação, né? Desse primeiro passo, né? Eu falo, o primeiro passo sempre é o mais importante, né? Sem o primeiro passo não existe os demais. Então, ele é o mais importante. E a partir daí, vai mensurando. Deu resultado? Não. Pode ser que você chega, vamos para o marketing ali, né? Resolvi fazer uma campanha de marketing, resolvi aumentar minha comunicação, fiz Google, fiz mídia, estou fazendo patrocinado, um monte de coisa. Uma coisa que eu vejo bastante, eu consegui ter a atração. Eu levei ele para minha landing page, eu levei ele para o meu WhatsApp, eu levei ele para, enfim, para o meu site. Então, os números mostram que aquela ação eu tive mais atenção. As pessoas chegaram até essas. Ah, você consegue rastrear isso. Tá. Aumentou minhas vendas? Não aumentou minha venda. Isso é um sinal de alguma coisa. Então, consegui, né, chamar a atenção. Então, trouxe a atenção das pessoas. As pessoas chegaram até mim, só que não se interessaram a comprar. Por quê? Vou investigar. Pode ser preço, talvez não seja atrativo, está faltando, talvez eu não estou com. Eu não tenho motor de reserva, estou direcionando só para o meu WhatsApp e aí eu estou recebendo muita chamada. Aí vai cruzando informação. Vou receber muita chamada fora do horário comercial, não estou atendendo, estou perdendo o time da venda. São diversos variáveis, né? Então, acho que o inicial é ação, né? O que essa ação gerou, né? E geralmente é mais ter mais atenção e mais pessoas te olhando para sua marca, para o seu empreendimento. Se tem mais pessoas, o nosso objetivo é que tenha mais vendas. Por que que essas vendas não estão acontecendo? O que que eu posso melhorar? Não melhorou porque preço, ou localização, ou sei lá, alguma coisa faltou, ou posso voltar. Essas pessoas é o meu público, estou falando com as pessoas certas, né? Também, né? É o público que eu estou conversando. Então, para não aprofundar muito, ação aumentou o número e isso gerou de fato o resultado, ou se só chamou a atenção. E outra coisa, né? Monitere todos os seus canais. Pode ser que as ações não mandou mais vendas para o seu canal direto, mas aumentou a sua venda da OTA, por exemplo. Se, se você vê esse comportamento, opa, mas por que ele foi? Então, aumentou. De alguma certa, tinha um controle, né, uma regularidade e aumentou. A partir de uma ação aumentou lá. Pô, mas por que aumentou lá e não aumentou aqui? Então, isso mostra alguma coisa que eu tenho que melhorar no meu canal direto, né? Volta no site, no atendimento fora do horário, enfim, hora que vai ser isso. Então, ação, o que gerou de número de atenção
e o quanto disso virou venda. Básico assim, né? E aí você vai fazendo os ajustes. Boa, Cadu. O Marco Aurélio está perguntando: o que é mais recomendado? Direcionar o cliente para o motor de reservas ou direcionar para a venda direta no WhatsApp? Eu diria que é uma composição dos dois, porque você E- pode, por exemplo, ter o seu motor de reservas lá no WhatsApp. Então, assim, você, não precisa, você pode fazer o atendimento humanizado ali, alguém atendendo, ou algo já parametrizado, uma IA, alguma coisa treinada, mas a venda ela vai ser para o motor de reservas, por quê? Ele está falando no WhatsApp, ele não te ligou, mandou e-mail, é porque ele quer, ele está no celular, né? Ele quer algo prático. Então, o canal você está se relacionando com ele e a conversão vai fazer lá no seu motor de reservas. Pode ter a venda direta pelo WhatsApp, um humano, a pessoa atendendo, a provocação que eu deixo. Tem pessoa suficiente para fazer todas as conversões ou por ter uma pessoa só atendendo ou duas, ela vai atender toda aquela demanda gerada? Né? Porque aí uma pessoa atendendo, eu vou estar aqui com a Ana conversando, tirando as dúvidas dela, estou dando atenção para a Ana, não consigo dar atenção para o Cadu. E aí o Cadu talvez não queira esperar. Se eu tenho uma atualização, já posso para o site comprar direto, deixo alguma condição ali, hoje tem Pro, enfim. É, a questão até antecipando, não é o desconto, mas eu posso ter né, estou tirando dinheiro da venda, eu tenho uma margem, eu posso até fazer uma flexível, mas, por exemplo, eu direciono para o meu site, e aí eu tenho tecnologias de motor de reserva que fazem isso, onde eu coloco naquela hospedagem algum valor agregado, sei lá, uma champanhe, falar qualquer coisa aqui, um upgrade, um chocolate, alguma coisa assim. Você coloca o valor e não o desconto, mas por aquele canal e você direciona. Assim, é capacidade de atendimento, Marcos. Acho que a melhor resposta é essa, capacidade de atendimento. Uma pessoa, um ser humano, ela tem uma capacidade limitada de atendimento, normal, né? Estou dando atenção aqui, então eu posso perder o timing das demais pessoas que também estão interessadas, porque eu preciso falar com elas, né? Tendo uma automatização que eu já mando para o motor e essa pessoa é selfie, né? Mas já vai ali, já resolve, já escolhe, já compra, eu tô, tô atendendo esse time. Eu não estou deixando ela me esperar. Então, acho que eu volto para o depende. Depende do perfil. Depende de quantas pessoas estão te atendendo, se as pessoas estão dando conta desse volume que chega no WhatsApp, e eu já vi alguns casos, você gera todo o tráfego para o WhatsApp e você não consegue dar vazão à demanda. E aí você perde a venda porque você perde o timing daquela venda e o cara não quer esperar. Aí é mais fácil o cara voltar para a OTA, escolher ou você mesmo ou um concorrente, porque tá fácil ali de atender. Então depende muito do comportamento e a minha resposta ideal seria o equilíbrio dos dois. Muito bom. E aí, complementando a sua resposta, Cadu, acho que também a gente tem sempre que ter em mente a experiência do usuário. A gente tem que sempre facilitar, né? Se você tá ali no WhatsApp, se não tem nenhuma tecnologia de automação para te ajudar, para atendimento, a gente tem um case, a Milena, que é a nossa cliente, inclusive, Marcos, depois se você quiser procurar, tem live aqui com ela e ela fala bastante sobre os processos dela. É, que ela, as vendas dela acontecem muito pelo WhatsApp, ela tem muito essa preocupação com manter a hospitalidade no contato e ela já facilita muito. A pessoa entra ali em contato com ela, ela, né, conversa com a pessoa, entende a necessidade dela, ela já gera ali o link do motor para a pessoa, já com a data que a pessoa quer, tudo certinho, e a pessoa conclui a compra ali. Isso é um caminho muito legal e você facilita bem a vida. Agora, imagine uma experiência em que você tem uma IA que vai fazer todo o pré-atendimento para você. A pessoa traz a data, ela faz a consulta no seu mapa de reservas ali, se aquela data está disponível, qual que é a tarifa e faz essa pré-reserva toda para você. Imagina quanto tempo você ganha e ainda ali você conseguindo colocar uma linguagem, né, humana, o seu toque ali de atendimento. Então tem muitas possibilidades, né, Cadu? Sim, muitas. E nesse papo de IA, acredito que a partir do dia 16 ali no Top Hotel, se quem estiver lá vai ter bastante novidade nesse sentido. Sim, IA, inclusive, já é uma realidade há um Sim, tempo para todos sim, nós, e agora na hotelaria ela vem provocando mudanças significativas. E sim, por sim. aqui também, em breve, teremos boas novidades, então vamos acompanhando sobre esse assunto, né?
Muito bom, Cadu. Para a gente terminar, né? Muita gente tem uma visão simplista e resumida de estratégia de vendas que acha que é só desconto. Essa live aqui foi uma grande provocação, né, para a gente refletir que é muito além disso. Inclusive, pode não ser isso, né? E aí, como então a gente pode estruturar um pacote ou uma campanha sem cair nessa armadilha de só dar desconto? Eu volto no que tem ao seu redor, né? O que tem no seu destino, né? O que tem aí no seu ecossistema ali parceiro, por exemplo, falar Campos de Jordão, que é um destino que eu já fiz consultoria e eu já vi isso acontecendo, né? Campos de Jordão, que conhece, excelentes pousadas, hotéis, enfim, um destino realmente bem interessante e excelentes restaurantes, né? E eu já tive a oportunidade de fazer consultoria para um hotel lá que realmente a estratégia foi essa. Então a gente fez parceria com alguns restaurantes renomados ali daquele destino e ali tinha um voucher para você gastar lá naquele restaurante. E então, assim, fica hospedado comigo, não falei desconto, meu preço é isso, e eu te dou um voucher, né, de X reais para você consumir no restaurante badalado da cidade ali. Então isso é uma parceria. Então, assim, é, e que isso gera valor? Você está gerando valor, né? Valor agregado, né? Na verdade, se além de você ficar hospedado numa excelente pousada, na minha pousada, vou te entregar tudo isso, eu vou te dar um voucher para você consumir ali é, naquele restaurante badalado daquele destino, para você conhecer, também faz parte da história do lugar ali e tal. É uma possibilidade. Então, pensar no valor agregado. É um destino que tem passeios, né? Tem trilhas, tem toda uma característica ali do destino, faz parceria com uma empresa que entrega esse serviço, né? Com um parque, com algum atrativo ali do destino. Olha, eu te dou um voucher da X reais para aquele atrativo ali. Então, assim, você não está dando desconto, né? Você está gerando valor. Você está pagando o meu preço da minha hospedagem e, na verdade, o que está acontecendo é que está saindo da sua mais, mas você não está dando o desconto. Não está deixando de vender de 1.000 por 800 não, está continuando os mesmos R$ 1.000, né, da diária, e eu vou te dar um voucher para você tomar um vinho, para você conhecer a cervejaria do destino, para você, enfim. Então, acho que ou o próprio serviço seu, né? Você tem um restaurante renomado, enfim, também dentro. Então, ó, tem um jantar, tem um almoço, enfim, tem um brunch da tarde, assim, então assim, é, vende pelo mesmo preço, mas coloca um serviço agregado, gera valor, né? De acordo com aí volta lá, quem é o seu público? Para casal, então, pô, acho legal um jantar romântico, a velas, enfim, né? Se tiver isso, né? Ah, tem um restaurante aqui que tem esse perfil, então vai lá. Não, é família, então tem aqui um restaurante mais temático, mais para criança e tal. Faz a parceria para, é um passeio de trilha e assim, de acordo com o perfil daquele hóspede que você está recebendo, do seu público, você gera esse valor agregado e não foca só em dar o desconto. Então, está colocando um serviço a mais dentro daquela reserva. Então, é uma estratégia bastante interessante, inclusive. Bacana. Aqui é permitido pensar além do óbvio, desde que faça sentido com o seu público, né? Se você entender quem é o seu público, né, tende a ficar mais fácil, porque aí você sabe, né, como direcionar. Muito bom. O Marco Aurélio falou: testei algumas IAs e não gostei do padrão de resposta. Ficou bem artificial, mesmo os atendimentos. Mesmo os atendimentos. Por isso, repensei em direcionar parte para o motor de reservas. Olha, Marco Aurélio, talvez essa tecnologia que você testou tenha limitações, né? E também tem a questão dos comandos, da gente entender o comportamento da IA e ajustar ela para aquilo que a gente quer. Você tem clareza também sobre isso? Porque às vezes é isso, né? Qual é o seu conceito de hospitalidade? O que você valoriza ali no seu atendimento? Qual é Perfeito. o seu script de atendimento, digamos assim? Tem que ter essa clareza também, né, Cadu? Para poder a Sim, inteligência refletir isso. sim, sim. E aí, enfim, tem que ter um investimento nisso também, né? Então, assim, como falar, é hype, né? Então, até na empresa que eu estou hoje, a gente tem trabalhado isso, a gente tem, e assim, eu vejo um time técnico se debruçando em cima disso. Tem investimento de valores financeiros também em cima disso, para ficar essa linguagem mais próxima.
né? E hoje é possível fazer isso, né? Isso já é possível. É uma linguagem. Aí aprende contigo, né? Como é o seu jeito ali, ela é muito simples isso. Então, assim, vale a pena, enfim, tem diversas IAs, diversas ferramentas, diversas empresas realmente fazendo isso. Acho que o Marcos, uma orientação é continue insistindo, né? Vai melhor, pegando os aprendizados, né? Que você não gostou daqui e ali, vai mudando. Traga algum especialista, alguém, né, que possa te ajudar e potencializar isso, já que você já tem esse olhar, né? E mesmo a IA, ela vai ter um motor de reservas por trás. Ela vai assim, ela vai ter um canal que ela precisar ir para colocar a reserva dentro do seu hotel. A não ser que, obviamente, o sistema de gestão, né, que você, o seu PMS que tenha, já tem algo nesse sentido. E aí você faz essa conversa direto. Não sei se isso já existe ou está sendo pensado. Mas geralmente isso vai ser direcionado para o motor de reservas, tá? O canal, pelo menos do que eu tenho visto e sei, de algumas coisas que estão acontecendo no mercado, eles vão direcionar para um canal de reservas de fato, né? Então tem esse conversacional, né? Então assim, você vai conversando, vai interagindo com a IA. Eu particularmente já vi IAs que realmente não falasse que era uma IA, eu não saberia que estaria conversando com uma IA e já existe, é uma realidade no mercado. Então, enfim, continue buscando alternativas porque elas existem, elas estão aí. Boa. Esse é um papo bem legal e a gente pode voltar para falar dele depois. Inclusive, o Cadu pode vir para trazer a Sim. percepção dele. Mas um ponto para finalizar esse assunto que eu acho que é importante, Marco, é desconfie de soluções que te prometer muito por um preço também muito fora do que é o praticado do mercado. A gente tem visto aí um movimento muito grande de chatbots sendo embalados como uma ideia de IA e vendido no mercado. Então, aqui a gente também precisa ter uma percepção crítica, né? É isso, a tecnologia está cada vez mais acessível, mas é um mercado também que está altamente competitivo. Então, a gente precisa. É hype, né? Quando tá muito na hype, então as pessoas estão mais preocupadas em em estar na hype do que entregar uma qualidade de fato. Óbvio que tem fornecedores sim que se preocupam com essa qualidade, Sim, mas é um comportamento comum. É hype, né? Vou até voltar saindo assim. Lembra-se de poucos dias atrás do tal do Morango do Amor, o que foi aquilo ali? Todo mundo queria estar na hype e foi o que foi. Então quando é muito hype, assim, é uma oportunidade de buzz, né, de barulho, de marketing. Então, vale essa dica, concordo com ela da Ana, assim, desconfie, né? Então, porque talvez a estratégia seja só aparecer, aproveitar hype para mostrar minha marca, chamar atenção e eu possa, né, ter uma estratégia de marketing por trás disso, sim. né? E o foco não seja na entrega, e seja na captação da atenção. Então, por isso que esse pensamento crítico realmente ele é bem importante. Boa. Muito bom, gente. Vocês gostaram? Sensacional, né? Agora imagina você poder ter aí um tempo do Cadu olhando, trazendo esse olhar dele, essa visão, essa experiência para o seu negócio. Pois é. Então aproveita, né? O setembro estratégico tá rolando. As vagas para mentorias com gato já estão se esgotando. Então, corre agora, né, no fim da live, acesse o link da bio, garante lá sua inscrição gratuita até o dia 15 de setembro. E aí, a partir daí, é que começa a rolar as mentorias. Além disso, toda semana a gente está aqui, 2 vezes por semana, falando de assuntos que vão te ajudar a planejar o seu 2026 para você alcançar o resultado que você quer. Cadu, muito obrigada pela parceria de sempre, pela disponibilidade, pelos insights. Eu saio daqui melhor do que entrei, aprendi um tanto de coisa. Obrigada ao mesmo. Eu que agradeço sempre pelo espaço, né, Hospedim, já desde a pandemia, há 5 anos já a gente tem essa relação, realmente uma empresa que eu admiro bastante. E obrigado uma vez pela oportunidade, sempre, conte sempre comigo. E eu também saio daqui muito melhor do que eu cheguei. E, pessoal, usem a tecnologia, entendam o que a tecnologia pode levar para vocês, né? A tecnologia mudou, né? O comportamento. A IA vai ser uma grande transformação também, né? Já está acontecendo, mas ainda está nesse processo ainda de adaptação. E são ferramentas importantíssimas que precisamos ter no nosso dia a dia. E como ferramentas, elas por si só não trazem o resultado. Não é só contratar a ferramenta A ou B ou a tecnologia A ou B que vai te trazer o resultado. Precisa de alguém, de um ser humano, mesmo a IA, precisa de um ser humano pensante por trás, direcionando as estratégias e fazendo, acompanhando a execução. E esses seres humanos precisam saber usar essas ferramentas, né?
Eu sempre gosto de usar o exemplo básico, né? O martelo, né? Eu posso ter um martelo, se eu não souber usar, ele eu vou me machucar. É uma ferramenta, né? Então, as ferramentas de internet, tecnologia, IA, são ferramentas importantes e poderosas. Precisamos tê-las no nosso dia a dia, mas precisamos saber usá-las para tirar o melhor delas. Então, esse é o recado final que eu deixo. Contem comigo, estou à disposição. Podem me chamar, enfim, para continuar esse papo aqui. E, Ana, obrigado mais uma vez, Hospedim, Ju, Jô, obrigado sempre pelo espaço, pela oportunidade e vamos continuar. Bora para cima. Obrigadão, gente. Um bom dia. Semana que vem estamos aqui de volta. Espero vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Você sabia que 1 a cada 3 hotéis ou pousadas independentes sofrem perdas facilmente evitáveis unicamente por não terem um planejamento estratégico adequado? Mas você não precisa fazer parte dessa estatística. No Setembro Estratégico da Hospedim, você terá acesso a mentorias gratuitas com especialistas que mostram na prática como construir um plano sólido para 2026 e transformar os resultados do seu hotel ou pousada. Quer crescer sem riscos desnecessários por falta de planejamento? Então clique no link do descritivo desse vídeo e fale com a gente.